fatores comuns entre pessoas de humor positivo? Entre o depressivo, você comentou que praticamente tem, né? São pessoas que Sim, ficam mais reclusas. Exatamente, né? Tem Deus, um problema de dia, isolamento, vida, isso. Um desvalor, uma falta de prazer, tudo isso. Então, o que seria uma pessoa de humor positivo? É uma pessoa que sai um pouco da normalidade, é uma pessoa que está sempre muito positiva, está muito feliz, é um pouco na linha da felicidade. É aquela pessoa que está com uma emoção sempre muito para cima e ela não tem essa coisa do rebote, não tem nada disso. Primeiro, são pessoas mais extrovertidas, né? São pessoas que se sentem muito autoeficazes. O que é isso, né? É uma pessoa que ela diz assim, não, se eu me proponho a fazer algumas coisas, eu sei que eu consigo, eu sei que eu tenho dificuldades, mas eu chego lá depois de um tempo. Ou então ela diz assim, não, eu consigo fazer as coisas acontecerem de alguma forma. Ela se acha mais autossuficiente, é isso? Não necessariamente ela é independente dos outros, mas ela sente que ela consegue arranjar o seu caminho e que ela se propondo a fazer as coisas, ela consegue de alguma forma fazer. Né? Então é uma pessoa que que confia um pouco no seu taco, vamos dizer assim, né? Pessoas, por exemplo, que focam mais a excelência do que o resultado, por exemplo. Então é aquela pessoa que não está tão preocupada em obter um resultado X, mas ela quer fazer o melhor que ela puder naquilo que ela se propõe a fazer. Né? E aí tem outras coisas, por exemplo, eles descobriram que dinheiro, por exemplo, né? Às vezes as pessoas correm tanto atrás de dinheiro, né? Mas dinheiro eles descobriram que faz diferença até um nível. Então, do miserável, vamos dizer assim, até a classe média, média baixa, faz diferença. Mas a partir daí, não faz mais nenhuma diferença. Então, se eu ter mais ou menos dinheiro, não garante você ter mais ou menos humor positivo. Né? Beleza, por exemplo, também não apita em nada. Pessoas mais bonitas não são mais felizes do que as feinhas. Então, assim, também descobriram que não é por aí, né? Apesar de eles terem descoberto que, por exemplo, pessoas que moram em áreas ou zonas que têm mais harmonia, não necessariamente ricas, né? Mas lugares mais harmoniosos tendem a ter esse humor positivo, a se sentirem melhor, inclusive, do que pessoas que moram em locais, por exemplo, muito confusos, desorganizados, movimentados. Isso vai sim ter um impacto sobre o seu humor mais para baixo. Né? Focar o processo e focar positivamente o processo. Então, elogios fazem pessoas mais seguras e de humor melhor. Né? Eles fizeram uma pesquisa muito interessante, onde eles pegaram crianças do primário e de aulas de matemática. Aí pegaram um grupo e eles, com esse primeiro grupo, eles faziam elogios específicos. Então, se a criança fazia lá uma equação, por exemplo, o professor ia lá e falava assim, olha, sua equação está super bem montada, você fez direitinho. Só que aqui você tem que fazer assim e assim para acertar. Para você chegar lá. Primeiro elogia, e depois mostra o erro. Não, mostra como faz. Mostra como faz. Então, você elogia e mostra como faz. No segundo grupo, eles criticavam. Chegavam para as crianças e falavam assim, para a criança falavam, não, tá tudo errado, nem assim, não é assim que se faz, não sei o que. Aí criticavam. E no terceiro grupo, eles eram indiferentes. Eles chegavam lá, só davam o resultado, dizia como é que era e acabou. Aí, o primeiro grupo melhorou em 70%. Nossa, porcentagem grande, né? Altíssima. Aí, o segundo grupo melhorou em 20%. E o terceiro grupo melhorou em 5%. Então, nada pior do que ser indiferente. Né? Que incrível, né? E aí, eles começaram a descobrir isso. Quer dizer, que pessoas que ao longo da sua vida receberam esse tipo de elogios e de elogios, principalmente elogios específicos, né? Que diz, nossa, isso aqui você fez muito bem, mas aqui, ó, você faz assim, assim que você vai melhor.
são pessoas mais seguras e que tendem a ter esse humor positivo mais alto, né? Um humor mais alto. Pessoas, por exemplo, que viveram algo que eles chamam de fluidez. Uhum. Isso é um conceito que no Brasil ainda é muito novo, né? Mas é a sensação que a pessoa tem, ela está fazendo, por exemplo, um trabalho onde ela não está se importando com os julgamentos, ela não tem medo de nada, ela está totalmente focada naquilo que ela está fazendo. Uhum. E é algo que ela faz, por exemplo, não precisa ser um trabalho, mas é algo que ela está vivendo ou fazendo que nem é difícil demais, mas também não é fácil demais, onde ela se foca completamente e ela tem uma sensação de como se estivesse fluindo, como se o tempo parasse naquele momento. Eles chamam isso de flow em inglês, né? Pessoas que viveram isso, né, elas tendem a ter esse humor mais positivo. Então, tem gente que vive isso na igreja, numa situação, né, religiosa, tem gente que vive isso fazendo alguma coisa esportiva ou no momento X, né? É algo que geralmente é muito difícil de você controlar, porque não é fácil de você conseguir esse flow. Uhum. Mas pessoas que viveram isso tendem a ter também uma busca quase constante, eles gostam de buscar essa sensação novamente. Você considera isso um problema? Ou você considera que a pessoa é uma pessoa feliz? Então, porque existe aquela coisa entre o 8 e o 80, né? A gente pode ser um 40 ali, né? Acho que a maioria está ali pelo meio, né? Esses picos de menos ou de mais também não seria considerado um problema? Então, na realidade, assim... Ou é uma felicidade que a gente não encontrou ainda, né? Na realidade aí você tem que fazer aquela distinção de novo. É um state ou é um trait, né? Uhum. Quer dizer, se isso é um estado, né, a pessoa entrou naquela situação e ela é momentânea, né, isso não se sustenta, é um momento de felicidade, um momento de humor muito positivo, mas que acaba, né? Mas o que a psicologia tem observado é que geralmente o humor das pessoas até por causa dessa componente genético, ele tende a ser relativamente constante. Então tem pessoas que simplesmente têm a bênção, talvez, não sei, né? Essa felicidade interior. De ter isso mais forte para elas, né? O que não quer dizer que isso não se altere, né? Eles sabem que existe, por exemplo, eles chamam isso de adaptação. Então, existem pessoas, por exemplo, se você perde uma perna, se você perde a visão ou coisas assim, eles sabem que existe uma baixa, mas existe um período que a pessoa volta ao mesmo nível de humor que ela tinha antes. Uhum. A mesma coisa acontece com a alegria, vamos dizer assim. Então, pessoas que ganham na loteria, que ganham famas momentâneas e tudo mais, ou muda o nariz, faz uma plástica, né? Aquilo muda o humor dela, porque ela, agora, né, e tal, mas não dura, que isso volta a um nível de adaptação. São só dois eventos que geralmente às vezes não ocorrem adaptações. Quando a pessoa perde o emprego, às vezes tem pessoas que realmente não conseguem voltar mais aos níveis anteriores, e pessoas que perdem pessoas amadas, às vezes também não conseguem voltar. Recuperar. Não existe essa adaptação. Você também consegue tratar isso com hipnose? Então, a hipnose, né, Cris, ela é uma técnica, né? Muito interessante, por sinal, que tem dado muito resultado em muitos problemas, né? Pois é, porque a hipnose, na realidade, ela é uma técnica que chega mais rapidamente no inconsciente, né? Então, um pouco que você trabalha de uma forma mais direta na mudança, né? Geralmente na psicoterapia, o que é muito recomendado para depressão, por exemplo, é a psicoterapia cognitiva. Só que usa-se muito hoje também algumas técnicas, por exemplo, da comportamental e outras técnicas, porque
Acontece que o cérebro humano, né, a gente está falando aí de 100 bilhões de neurônios, 150 trilhões de sinapses, né? Então, cada caso ali você vai ter as suas peculiaridades. Então, você precisa ter um arsenal, vamos dizer assim, muito bom de técnicas e tudo mais que você possa trabalhar com a pessoa. Então, assim, a hipnose é excelente, mas tem gente, por exemplo, que não quer, entendeu? Que não gosta, ou que tem alguma questão com isso. Então, a gente vai trabalhar com outras coisas, né? Então, hoje, assim, o que é mais recomendado para a depressão é realmente você buscar uma psicoterapia e, claro, se a pessoa fizer hipnose vai ajudar, né? Os remédios a gente usa muitas vezes para alguns casos, quando a pessoa realmente tá muito difícil. Tem casos que chegam às vezes na clínica, a gente fala, olha, precisa ir, né, para um psiquiatra, para um neurologista, porque a pessoa às vezes não consegue nem te ouvir, né? Então não dá. E se você vai falar uma coisa, a pessoa já não está entendendo nem o que você está falando, não tem como, ela precisa tomar um remédio. Só que os remédios em si, eles são catalisadores, eles não resolvem o problema, eles só, vamos dizer assim, aliviam o problema para que você possa então fazer o trabalho mesmo de mudar a forma, porque tem muito de percepção cognitiva, né? Como é que essa pessoa percebe o mundo? Hoje, por exemplo, porque o que acontece com a depressão, por exemplo, você tem um evento depressivo, aumenta em 50% a chance de você ter o segundo evento. Se você tem o segundo, aumenta em 70% de você ter o terceiro. E assim por diante. No terceiro por 4, você tem 90% de chance. Então, chega um ponto, às vezes, que quando as pessoas deixam muito para ir buscar essa ajuda, começa nada mais a resolver porque a coisa está muito difícil. E aí você tem que buscar outras formas de ajudar. Hoje por exemplo, está surgindo aí a estimulação magnética transcraniana, que é um pouco do efeito do remédio, ele vai aliviar e aí você pode trabalhar, né? O eletrochoque, né? Implante de eletrodo no cérebro, né? Com uma bateria, então você coloca um eletrodo no cérebro, tem uma bateria, então são pessoas que já estão com um estado mais avançado de problema. E aí, assim, o índice de suicídio, quando vai acontecendo, vai aumentando também. Você precisa tomar muito cuidado com isso. Às vezes as pessoas deixam muito tempo para ir buscar essa ajuda, né? E às vezes nem a pessoa tem condições de buscar essa ajuda. Alguém precisa ver isso. Então, porque eu acredito que quem está dentro do problema não consegue perceber que está com problema, né? É muito difícil a pessoa se perceber, não é? Às vezes a pessoa percebe, né? O ideal seria que nós tivéssemos essa percepção. Conseguíssemos ver quando a gente está começando a ficar muito desanimado, o seu sono está alterando, o seu apetite está se alterando, você está ficando irritada com as coisas, você está ficando intolerante com tudo, você está odiando um pouco tudo. Então você está entrando num limite aí que não está bom. Se isso se perdura, algumas semanas, começa a ficar muito assim, é porque você está precisando de uma ajuda, entendeu? O ganho de peso tem um grande diagnóstico em cima desse fator? Tem, só que assim, o problema é que também pode ser ansiedade. São dois problemas que se confundem, né? A ansiedade e a depressão, não é? É que na realidade, o que acontece com o ansioso? O ansioso, ele está com medo, né? A base da ansiedade é o medo. Então ele está com medo, por exemplo, de não conseguir alguma coisa que ele gostaria, de alguma coisa terrível acontecer com ele talvez no futuro. Sempre a base é mais forte aí do medo. A depressão, a pessoa começa a não ter prazer com mais nada. Então, assim, nada começa a ter mais sentido. Então, ela não tem, muitas vezes, chega ao ponto da pessoa não ter mais medo, por exemplo, de morrer, não tem mais medo de nada, entendeu? Ela não se importa com mais nada. Assim, uma característica forte da depressão é assim, é um tripé, né? A pessoa, ela se vê negativamente, ela não vê também valor no mundo, ela não vê nada de bom no mundo e ela não vê nada de bom no futuro. Então, quando esse tripé está formado realmente, aí a pessoa está num caminho bem negativo.